Bem, queridos, eu sou o pastor Gil Monteiro e nós estamos dando início a uma série de vídeos no nosso canal no YouTube para apresentar a teologia sistemática. Ideia é essa, quando se fala em teologia, para alguns ainda há uma resistência muito grande, até mesmo um certo estigma quanto à palavra teologia, como se quem tivesse teologia não teria unção. E, por outro lado, quem tem unção não teria teologia. Ou seja, seriam elementos excludentes da vida cristã. E nós vamos, então, nessa série de vídeos, vamos apresentar um total de 11 vídeos, e esse é de apresentação da teologia sistemática. Os 10 vídeos seguintes serão sobre as principais doutrinas da Bíblia, e usaremos o canal do YouTube para isso, Gil Monteiro Silva, e contamos com o teu like, contamos também com a tua inscrição no nosso canal e a ativação do sininho para acompanhar as notificações e o desenrolar da publicação desses vídeos. E nós vamos também extrair alguns trechos dos vídeos para publicá-los no nosso perfil do Instagram, @PRGilMonteiro, e faremos isso por meio de GTVs, mas o volume total do conteúdo será através do YouTube. E quando nós falamos, ou quando nós pensamos na teologia, essa resistência ela acontece, ainda acontece, não deveria, mas ainda é algo muito real no nosso meio, e o nosso propósito é tirar esse estigma, tirar essa resistência, de tal maneira que possamos olhar para a teologia como uma ferramenta de apoio na compreensão da Bíblia, no entendimento mais aclarado acerca das doutrinas da Bíblia, considerando que a teologia, no seu aspecto sistemático, ela organiza, ela classifica, ela apresenta de uma forma lógica os ensinos da Bíblia como a nossa regra de fé e prática. E nesse primeiro vídeo, então, que nós estamos lançando, nós queremos ter um olhar panorâmico sobre a teologia sistemática. E para isso, amados, precisamos inicialmente, pelo menos, entender o que significa teologia e o que significa sistemática, em termos de conceito. E é muito interessante quando nós começamos a olhar o surgimento da palavra teologia e como esse conceito vai sendo construído. É interessante perceber que, até chegar à ideia que nós temos hoje de teologia, houve uma série de mudanças por efeito da semântica. E lá na Antiga Grécia, teologia é uma palavra do idioma grego. Nós sabemos que theos significa Deus e logia significa estudo ou tratado. Mas quando essa palavra surge lá na Antiga Grécia, um filósofo muito conhecido de todos nós, Platão, na sua obra A República, ele utiliza a palavra teologia. Mas qual é o conceito que ele apresenta? Ele entende que teologia é o relato acerca do relacionamento dos deuses com os homens mortais. Veja como a ideia é totalmente diferente daquela que nós entendemos hoje. Na geração seguinte, um discípulo seu, também muito conhecido, Aristóteles, ele também utiliza a palavra teologia, mas ele já tem uma forma de pensar muito diferente de Platão. Aristóteles já entende que teologia é um termo adequado para expressar um componente ou uma parte da própria filosofia, na busca, na construção do conhecimento e da verdade. Se nós avançarmos já um bom tempo e chegarmos até... Porque pensando em Platão e Aristóteles, historicamente, nós estamos ali entre o período meados do século V para o século IV a.C., mas avançando bastante e já chegando na era cristã, no segundo século, naquele período que nós identificamos na história como patrística. Nesse período do segundo século, os chamados pais da igreja também usavam o termo teologia. Agora, para espanto meu, para espanto seu, os pais da igreja desse período,
eles aplicavam a palavra teologia com o conceito vinculado às heresias. É isso mesmo. Assim, para nós hoje pensarmos isso é algo assim muito fora da nossa realidade. Mas naquele período do segundo século, a palavra teologia era utilizada para identificar as heresias, ou seja, aquilo que era contrário à própria Bíblia, aquilo que se referia aos relatos míticos ou às mitologias. Mas quando chega no século seguinte, ou seja, já no século terceiro, um outro pai da igreja, chamado Orígenes, ele também usa a palavra teologia nos seus escritos. E Orígenes já começa a se aproximar da ideia ou do conceito que nós temos hoje acerca de teologia. E o que Orígenes entende dessa palavra? Ele utiliza dizendo que ele fala da sublimidade, da majestade da teologia cristã. Mas quem realmente não só populariza, mas de certo modo consagra o termo teologia da maneira como nós entendemos hoje, é um outro pai da igreja, chamado Eusébio de Cesareia. Na sua obra História Eclesiástica, ele usa a palavra teologia exatamente para indicar as doutrinas bíblicas, para indicar o conjunto de ensinamentos bíblicos como a revelação de Deus para o homem. Bem, e quanto ao termo sistemática? Qual é a ideia, qual é o conceito dessa palavra no âmbito eclesiástico, aplicado à teologia? Para nós entendermos isso, seria muito bom se nós primeiro observássemos algumas outras vertentes da própria teologia até chegar à teologia sistemática. Uma vertente muito importante para nós, nesse momento, é o que nós chamamos de teologia exegética. E o que é isso, basicamente? Teologia exegética é o estudo do sentido primário das palavras da Bíblia, de acordo com o seu contexto histórico-gramatical, no tempo, ou seja, na época em que essas palavras foram utilizadas pelos escritores da Bíblia. Uma outra vertente da teologia, também importante para nós agora, é o que nós chamamos de teologia histórica. E nesse campo da teologia, a finalidade é estudar como aconteceu o desenvolvimento, a elaboração das doutrinas da Bíblia através dos seus intérpretes, de acordo com cada época, com cada período da igreja, sempre olhando ou observando o espírito do seu tempo. E ainda há uma outra vertente da teologia, muito importante para nós, que é a chamada teologia dogmática, que já tem um outro enfoque, que é a expressão das verdades da Bíblia, já ocupando um espaço de dogma no aspecto de algo que é aceito de maneira irrefutável, que é aceito de maneira até inquestionável pela igreja, pelo menos por uma época da igreja, e faz com que essas doutrinas da Bíblia se tornem dogmáticas como se elas fossem intocáveis. É algo que não se discute, algo que não se questiona, algo que não se duvida, porque se torna um dogma para a igreja, ou pelo menos para um segmento da igreja cristã, para um grupo da igreja cristã identificado de maneira, pelo mesmo pensamento, pela mesma forma de pensar acerca da Bíblia. E aí sim, considerando a teologia exegética, a histórica e a dogmática, nós chegamos na teologia sistemática, que, pelo menos em tese, ela deveria se apoiar fundamentalmente e majoritariamente na teologia exegética para poder fazer o que eu já disse, organizar, classificar, catalogar, ordenar de forma lógica as doutrinas, os ensinos da Bíblia, mas o que acontece de um modo geral é que os nossos manuais de teologia sistemática sejam muito mais uma expressão da teologia dogmática do que a teologia exegética, e a gente termina lendo os manuais e absorvendo o conteúdo desses manuais, acreditando que nós estamos ali
partindo do próprio texto bíblico e do texto bíblico chegando à interpretação, mas muitas vezes não deixa de ser uma expressão meramente do espírito do tempo de uma certa época da igreja, através de uma confissão de fé ou de um credo, enfim. Mas a teologia sistemática, pelo menos no seu aspecto saudável, no seu aspecto positivo e correto, a teologia sistemática ela deveria ser uma teologia bíblica, onde a Bíblia se explica a si mesma por meio dos seus contextos imediato e remoto, observando a revelação progressiva de Deus nas Escrituras. E fazendo isso de maneira ordenada e de maneira lógica, então nós temos o que deve ser a teologia sistemática. Um texto bíblico muito pertinente que expressa essa ideia correta de teologia bíblica é o que está em 2 Pedro, no capítulo 1, versículos 20 e 21. Então, desta maneira, entendendo que não há nenhuma profecia de particular interpretação, e também considerando que homens movidos pelo Espírito escreveram a Bíblia, os livros da Bíblia, nós chegamos ao que deve ser a teologia no seu aspecto sistemático, tendo a Bíblia como base, como fonte, como sendo a verdade última, e fazer isso de tal maneira que possamos ter mais aclarado o que está na Bíblia como mensagem. E por que isso? Porque não há nenhuma doutrina bíblica ordenada no próprio texto bíblico. Elas estão, de um modo geral, espalhadas, elas estão distribuídas nos 66 livros da Bíblia. Não há nenhuma doutrina bíblica que você encontre nas Escrituras devidamente classificada numa única área ou em uma única parte do texto. Assim, por exemplo, se nós pensarmos na doutrina da expiação. O que é expiação? Hein? A entrega de uma vida inocente para o pagamento da culpa do pecado. Você não encontra nenhum texto da Bíblia onde você possa identificar naquela parte do texto o que é expiação, como se alcança expiação, quem é alcançado pela expiação e quais são os resultados da expiação. Nós não temos isso na Bíblia. A expiação é uma doutrina espalhada de Gênesis a Apocalipse e cabe ao intérprete identificar esta doutrina no decorrer da revelação progressiva de Deus e ordenar isso para que seja entendido de maneira mais clara pelo leitor, por aquele que está buscando e quer conhecer a Bíblia de forma mais profunda e de maneira mais proveitosa também. Porque, como eu disse, a Bíblia, como regra de fé e prática, ela tem a finalidade de nortear a nossa vida cristã e estabelecer os princípios, estabelecer o que é basilar na nossa vida, não somente de forma abstrata enquanto fé, mas também de forma prática, no sentido da conduta, do comportamento, do caráter. E a teologia, no caso sistemática, ela tem essa finalidade e ela busca cumprir essa finalidade. Mas aí questões começam a surgir. E uma questão muito importante nesse momento é possível conhecer a Deus? Deus é um ser cognoscível, ou seja, pode ser conhecido? Ou Deus é um ser incognoscível? É inacessível, não há como conhecê-lo, não está ao alcance do nosso conhecimento. E a teologia já começa a discutir isso para servir de ponto de partida, de tal maneira que possamos construir um sistema teológico a partir das Escrituras, e essa discussão quanto a conhecer a Deus ou não conhecer a Deus, podemos aí olhar de duas maneiras diferentes, de duas formas diferentes, mas buscando, de modo correto, entender em que situação ou em que espaço Deus é incognoscível e em que espaço ele é cognoscível. Há uma corrente de pensamento chamada agnosticismo. E essa corrente de pensamento chega à seguinte conclusão: nem afirma a existência de Deus e também não afirma a não existência de Deus, mas chega à conclusão
de que não é possível conhecer a Deus. Não há condições de nós conhecermos a Deus, porque ele é inalcançável, ele é inatingível, ele é desvinculado. Ele é desvinculado do nosso conhecimento. Esse prefixo a é um prefixo de negação. E a palavra gnose, nós sabemos que significa conhecimento. Essa conclusão do agnosticismo, ela é uma conclusão que se distancia do que as Escrituras preceituam acerca de Deus. De certa forma, sim, de certo modo, Deus ele é incognoscível, porque na sua transcendência, Deus ele é maior, ele é superior, ele é independente, inclusive, ele é anterior a tudo aquilo que ele criou. Ou seja, ele está além do raciocínio humano, ele está além da capacidade que o homem tem, pelos seus meios e pelos recursos que o homem tem de conhecer. Deus está acima disso, Deus é maior do que isso. E há textos bíblicos que nos mostram o quanto Deus é inescrutável. Por exemplo, nós temos os textos de Jó, capítulo 37, versículo 5, Salmo 139, versículo 6, Isaías 40, versículo 28, Romanos 11, versículo 33. Nesse sentido, sim, nós concordamos. Deus é um ser incognoscível. Bem, precisamos ter o seguinte cuidado. Quando nós afirmamos que Deus, de certo modo, ele é incognoscível, em razão da sua transcendência, nós não devemos cair no erro de uma outra corrente de pensamento filosófico chamado deísmo. E o que é que o deísmo defende de forma errada, de forma equivocada? O deísmo não nega a existência de Deus. Não nega Deus sendo criador de todas as coisas. O que o deísmo entende, erradamente, é que Deus, depois de ter criado todas as coisas, ele então entrega a sua criação para ser governada pelas suas próprias leis naturais. Ou seja, o deísmo só consegue compreender ou aceitar a transcendência divina, a independência do Criador, a anterioridade do Criador, a superioridade do Criador sobre a sua criação. O deísmo já é uma visão distorcida da transcendência divina, que é uma doutrina bíblica, mas que devemos estar atentos para não resvalarmos numa ideia distanciada do que a Bíblia apresenta sobre a transcendência divina. Muito bem. Por outro lado, Deus, não deixando de ser transcendente, ele também é imanente. Imanente por quê? Porque este Criador, ele se relaciona com a sua criação. Movido pelos seus atributos chamados comunicáveis, como, por exemplo, fidelidade, amor, justiça, bondade, sabedoria e outros atributos comunicáveis, Deus então se relaciona com a sua criação. Ele não só se revela ao homem, mas ele também se relaciona, fazendo aliança, fazendo pacto e estabelecendo uma comunhão com o homem a partir de uma série de condições, ou pelo menos de requisitos necessários para esta comunhão. Mas ele se relaciona com a sua criação. E isso já é imanência divina, no sentido desse envolvimento e dessa interação que acontece entre o Criador e a criação. Mas aí nós precisamos ter um outro cuidado. Assim como na transcendência temos que ter cuidado de não cairmos no deísmo, quando nós falamos da imanência, que já é Deus se envolvendo e se relacionando com a sua criação, devemos evitar o perigo, devemos fugir do perigo de cairmos no chamado panteísmo, que já é uma outra crença errada e equivocada acerca de Deus, que confunde o Criador com a criatura, fazendo dos dois uma só coisa. Ou seja, aí a criação torna-se divinizada, deificada, porque a criação, na verdade, é uma extensão do próprio Deus e a criação é divina, como Deus também é divino. Não, aí está totalmente contra a Bíblia, está negando a Bíblia, e essa ideia do panteísmo
já envolve outros sistemas de pensamento que a Bíblia não aprova e não aceita, como, por exemplo, o animismo. O animismo é a ideia de que tudo na criação teria um ânimo, teria uma alma, teria um espírito. Então, as árvores, os rios, as montanhas, o mar, tudo teria um espírito, tudo teria um ânimo, e por isso poderia e deveria ser até cultuado no sentido de adoração. E o animismo, ele tem o panteísmo sustentando essa ideia, que é totalmente contrária à Bíblia, totalmente divergente das Escrituras. E então nós temos já uma ideia da transcendência divina, ou seja, Deus é um ser incognoscível. Temos já uma ideia também da imanência divina, ou seja, Deus ele se relaciona e se revela, ele se faz conhecido para o homem, permitindo assim que o homem estabeleça não somente contato a nível de percepção, mas também do próprio relacionamento. E eu já falei mais de uma vez aqui da ideia da revelação, Deus se revelando ao homem. E por que eu estou enfatizando isso? Porque, de acordo com a Bíblia, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, nós conhecemos a Deus porque ele se revela para nós, ele se manifesta para nós e permite que nós o conheçamos. Dependendo da dimensão, do grau, do nível, nós podemos conhecer a Deus. E quando a gente fala de revelação de Deus, precisamos atentar para o aspecto da revelação geral de Deus e o aspecto da revelação especial de Deus. Eu já gravei, inclusive, um IGTV no nosso perfil do Instagram, @prjumonteiro, sobre a revelação de Deus, trazendo uma problematização acerca da salvação dos chamados povos não alcançados. Você pode acessar esse IGTV e lá você tem bastante conteúdo sobre isso, e ali eu estou tratando sobre a possibilidade da salvação para os povos chamados não alcançados, aqueles povos isolados, não sabem que existe uma Bíblia, não sabem que Deus enviou o seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar, e enfim, e como é que então esses povos, qual é a condição deles? Eles estão condenados à perdição em razão do seu isolamento? Mas aqui nesse vídeo eu posso pelo menos sintetizar essa ideia de revelação de Deus. Bem, a revelação geral de Deus, ela acontece e ela pode ser captada ou pode ser alcançada pela nossa razão. É o instrumento que nós temos para conhecer a Deus nesse nível da revelação geral. E aí nós temos algumas evidências que nos permitem ter uma noção da existência de Deus por meio do nosso intelecto, da nossa razão. Nós temos a evidência física, nós temos a evidência humana e nós temos a evidência histórica. São 3 evidências que nós podemos encontrar a partir da própria criação, tanto das coisas visíveis como das coisas também invisíveis. Em relação à evidência física, um texto muito apropriado é o Salmo 19, no versículo 1. Lá nós temos revelado o que a criação permite de nós apreendermos da glória de Deus. Nesta evidência física, ou seja, através da natureza, tanto das coisas visíveis ou invisíveis que foram criadas por Deus, podemos elaborar alguns argumentos. Podemos elaborar, por exemplo, o argumento chamado cosmológico, também chamado argumento da causalidade. O que é que esse argumento constrói? De que se o universo é um efeito, é porque existe uma causa. E buscando esta causa ou essas causas, nós chegamos a uma causa primária, a uma protocausa, a uma causa não causada. E aí nós chegamos até o Ser Supremo, Criador dos céus e da terra. Há um outro argumento também, chamado argumento teleológico. Essa palavra ela indica finalidade, indica propósito.
E qual é a construção deste argumento para mostrar uma evidência da existência de Deus? Isso por meio do nosso intelecto, da nossa razão. É de que a ordem, a harmonia do universo, daquilo que foi criado, indica uma inteligência. Não há como se estabelecer uma ordem, uma harmonia no universo sem que uma inteligência, um ser inteligente, pudesse criar desta forma, desta maneira, e isso está no que nós chamamos de evidência física. Há uma outra evidência, como eu já disse, que é a evidência humana. Há uma outra evidência que já é voltada para a natureza humana, onde nós também podemos, onde o homem pode ter uma noção, ainda que limitada, acerca da existência de Deus como Criador. E nessa natureza humana, nessa evidência humana, também argumentos podem ser construídos. E um deles é o argumento chamado argumento do consenso comum. Ou seja, a ideia de que toda a sociedade humana ela tem alguma expressão religiosa em razão pelo fato de que todo homem inerentemente é um ser religioso. Ele é um ser que está em busca de uma religação com algo ou alguém maior do que ele, superior a ele, mais poderoso do que ele. E então a alma humana ela anseia, ela busca, ela tem o desejo, ela tem a vontade de ter contato, ou de sentir, ou de saber, ou de se aproximar disso que é maior do que o próprio homem. E aí no Salmo 42, nos versículos 1 e 2, nós encontramos o salmista verbalizando esse desejo, esse anseio da alma humana de ter contato com o seu Criador e ter relacionamento com ele. Uma terceira evidência é a história, a evidência histórica ou a natureza histórica. E por quê? Porque a partir desta evidência que podemos encontrar nos fatos, nos eventos, nos acontecimentos da história, nós podemos perceber a providência divina, ou seja, a condução que Deus faz da história em prol dos seus desígnios e propósitos, a partir do seu caráter que é santo, justo e perfeito. Eu vou dar um exemplo aqui. Lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 4, está escrito assim: e chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, para remir todos aqueles que estavam debaixo da lei do pecado. Chegando à plenitude dos tempos. É interessante observar que esse termo chegando, na língua original, é o mesmo termo utilizado lá em Atos, no capítulo 2, no versículo 1, que diz, e tendo chegado o dia de Pentecostes. E observando essa palavra na língua original, ela denota um tempo exato, um tempo perfeito, um tempo de amadurecimento, onde condições se cumprem de tal maneira que pudesse ser realizado um propósito. É essa a ideia da palavra chegando, em Gálatas 4, versículo 4, em Atos capítulo 2, versículo 1. E o que isso tem a ver com a questão da evidência histórica, da história como uma demonstração da providência divina? A primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, ela acontece num tempo exato, num tempo perfeito, onde condições foram cumpridas de tal maneira que esse advento cumprisse o seu propósito, que era o Filho de Deus, na sua forma humana, ir à cruz do Calvário e dar a sua vida em prol da remissão dos nossos pecados. E como foi que Deus conduziu a história, e eu digo história agora no sentido geral, no sentido coletivo, de sociedade, e não de indivíduos. Como foi que Deus fez isso? Deus ele tem a condução de um povo, que é o povo hebreu. E por meio deste povo, uma mensagem alcança todo o mundo antigo conhecido naquela época, do advento do Messias. E essa mensagem é: o Messias virá. Aguardar o Messias. E isso foi possível
a partir da diáspora, onde judeus se espalharam por todo o mundo antigo, após o período do exílio babilônico. Nós sabemos que o exílio babilônico aconteceu entre os anos 606 e 536 a.C. Mesmo um remanescente voltando para Judá, voltando para Jerusalém, porém muitos judeus permaneceram na diáspora, e não somente permaneceram, mas se espalharam também, formando muitas colônias no mundo antigo. E nessas colônias, nessas comunidades judaicas, sinagogas foram sendo fundadas, que foi uma instituição que surgiu no próprio exílio babilônico, na ausência do templo em Jerusalém. Então a sinagoga como um espaço de ensino, um espaço de culto também. Nas sinagogas, essa mensagem reverberava continuamente. O Messias virá, o Messias virá, o Messias virá. E isso onde houvesse uma comunidade judaica, em qualquer parte do mundo antigo. Bem, a mensagem estava espalhada. Mas acontece que a cultura judaica era uma cultura muito, não digo restrita, mas era uma cultura muito limitada ao universo judaico. E o evangelho, ele carecia de uma universalidade quanto ao seu alcance. Não podemos esquecer o que o Senhor Jesus disse aos seus discípulos, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a cultura judaica não atenderia essa abrangência do alcance do evangelho. Então Deus, ele vai conduzindo paralelamente uma outra civilização, uma outra sociedade, que é a sociedade grega. E o que Deus faz por meio dessa sociedade? Deus, ele estabelece uma cultura comum às nações do mundo antigo daquele período. É o processo histórico chamado helenização, onde a cultura grega se espalha pelo mundo antigo e palavras que nós usamos hoje, como, por exemplo, globalização, parece uma coisa assim tão fantástica, extraordinária. Queridos, Alexandre o Grande, ele foi o precursor dessa ideia de globalização. Porque Alexandre não queria conquistar o mundo somente pelas armas, pela força das armas. Alexandre também queria conquistar o mundo por meio da cultura, no sentido de deixar a cultura grega como sendo não só um ideal, mas um parâmetro de civilização. E Alexandre ele desenvolve isso, mesmo num período muito curto, mas ele dá início e ele deixa essa estrutura. Inclusive, muitas cidades chamadas Alexandrias, claro, uma se destaca, que é a Alexandria do Egito, mas, na verdade, diversas cidades chamadas Alexandrias foram fundadas no mundo antigo, no período lá da ocupação do Império Grego, dominando, tendo a hegemonia do mundo antigo. E nessas cidades chamadas Alexandrias, bibliotecas eram fundadas e sábios gregos eram enviados para que a cultura grega pudesse não só influenciar, mas também convergir de tal maneira que terminasse montando uma ideia, um conceito de civilização a partir dos ideais gregos. E aí isso termina resultando também na língua grega ser conhecida em todo o mundo antigo. Não mais a língua grega lá do período clássico, não é mais esse idioma. Agora já é a língua grega misturada, miscigenada com os idiomas das nações e dos povos conquistados, formando o que nós chamamos de um dialeto. Você conhece bem essa palavra koiné, que significa popular, é inclusive a língua utilizada para escrever os 27 livros do Novo Testamento. Esse dialeto grego chamado koiné é resultado da helenização, do processo de helenização que acontece ali a partir de 3, 4 séculos antes da era cristã. E Deus está conduzindo isso. Mas Deus também utiliza uma outra civilização, uma outra sociedade, que é a civilização romana. Roma já surge no cenário do mundo antigo, depois da Grécia, a partir das conquistas das chamadas guerras púnicas, que Roma trava com uma colônia, com uma ex-colônia no norte da África chamada Cartago, e a partir dali Roma começa a expandir a cidade-estado de Roma,
já indo além da Península Itálica e criando províncias. A Sicília foi a primeira província romana, e ainda antes do início da era cristã, o próprio sistema de governo romano ele vai numa transição, deixando a república para trás e já tomando a forma de um governo imperial centralizado no imperador. O surgimento do imperialismo romano, algumas décadas antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, ainda nos dias de Otávio Augusto, que foi membro do segundo triunvirato romano. Ali tem a gênese do modelo de governo imperial. E o que isso repercute para o advento do Messias? É que Roma, quando domina o mundo antigo, Roma consegue estabelecer o que se chama na história de Pax Romana, através de um equilíbrio. Roma consegue estabelecer um equilíbrio social, político e até mesmo econômico, de tal maneira que isso trouxesse para o mundo antigo daquela época um equilíbrio, a ideia de equilíbrio no sentido de ordem. Depois, claro, isso vai se deteriorando, já na era cristã, nos primeiros séculos da era cristã, isso vai desmoronando por uma série de razões, até que chega a ruptura do Império Romano, com a queda do Império do Ocidente, no século V da era cristã, mas do lado oriental ainda permanece até o século XV. Mas, em relação ao advento do Messias, Roma foi muito importante. Quando eu falo Roma, me refiro à civilização romana. Nós temos, então, os hebreus com a mensagem, nós temos os gregos com a língua e a cultura, e nós temos os romanos com ordem, equilíbrio, com estabilidade, com comunicação, com a construção de estradas interligando as províncias romanas, enfim. E tudo isso converge para quê? Para o advento do Messias. Ou seja, Jesus ele vem num tempo histórico perfeito, exato, porque Deus, na sua providência, conduz tudo isso de tal maneira que os seus propósitos aconteçam, os seus desígnios aconteçam em prol da sua glória. Por isso que a história ela também é uma evidência da existência de Deus no que diz respeito à providência. Muita coisa, né? Muita coisa, mas é preciso. Nós temos que ter toda essa contextualização para chegarmos até, se Deus quiser, a partir do segundo vídeo, começar a tratar as doutrinas da Bíblia. Mas é muito importante nós termos essa ideia mais aclarada da teologia, no caso a teologia sistemática, para que, enfim, possamos ter uma forma diferente de pensar acerca disso. Mas ainda em relação à revelação geral de Deus, é preciso entender que esta revelação, este conhecimento é limitado. Ele não é completo, ele não é pleno, e a própria Bíblia ela não mostra este conhecimento de Deus como sendo o conhecimento que o homem precisa ou necessita para o seu relacionamento íntimo com Deus, para a sua comunhão com Deus, mas é uma forma do homem conhecer a Deus. Muito bem. Mas há um outro aspecto da revelação de Deus, que é a revelação chamada especial. E nesse sentido, já não é mais a razão que o homem usa para conhecer a Deus. Agora é a sua fé. Agora é a fé que o homem está usando para poder conhecer a Deus e ter este relacionamento com Deus para a sua salvação. E quais são as evidências dessa revelação especial de Deus? Bem, nós temos a revelação escrita, que é a Bíblia Sagrada, e nós temos a revelação viva, que é o Senhor Jesus Cristo. E por meio dessa revelação especial, tendo a fé como elemento humano, nós podemos conhecer a Deus de tal maneira que esta revelação de Deus para nós seja um meio de salvação. Mas aí, para a gente poder agora sintetizar isso aí e olhar para as duas vertentes da revelação de Deus, a gente vai fazer o seguinte. Se eu pensar na revelação geral, ela está na natureza. Mas se eu pensar na revelação especial, ela está nas Escrituras. Na revelação geral, Deus se apresenta como Criador.
Mas na revelação especial, Deus se apresenta como redentor. Na geral, essa revelação é uma norma para a sociedade. Mas na especial, esta revelação é uma norma para a igreja. E por último, a revelação geral são meios de condenação. Mas a revelação especial é um meio de salvação. E aí, tendo agora já essa noção da teologia, tanto nas suas vertentes, lembra? Da exegética, da histórica, da dogmática, da sistemática. O importante é, quando nós pensarmos em teologia, no caso sistemática, isso deve ser uma expressão da teologia bíblica devidamente ordenada, classificada, organizada, explanada de forma lógica, mas sendo a teologia bíblica. Isso aí senão vira um paradoxo. Veja, se eu quero construir um fazer teológico, a revelia da Bíblia, aí é um paradoxo. Isso é uma contradição. Isso não faz o menor sentido. O menor sentido. E nesses vídeos que nós vamos apresentar, se Deus quiser, sobre as principais doutrinas da Bíblia, o que nós fizemos? Se nós pensarmos nas doutrinas da Bíblia, no sentido estrito do termo doutrina, e é bom então nós já conceituarmos o que é doutrina, que é outra palavra também, onde ainda há uma certa resistência. A gente nota ainda um certo estigma em alguns quando se fala doutrina. Teologicamente, o que é doutrina? É todo ensino normativo extraído da Bíblia, como regra de fé e prática. Isso é doutrina. Veja como alguns ainda entendem doutrina de uma forma muito diferente, vinculando doutrina ao que não é doutrina. Bem, se é ensino normativo, é para todos. Não há diferença em quem está enquadrado nela. Se é extraído da Bíblia, não tem outra fonte que não seja a Bíblia. E se serve como regra de fé e prática, então a doutrina não é somente um sentimento abstrato. A doutrina também, ela reverbera num caráter transformado, numa conduta e num comportamento que seja condizente com esse sentimento abstrato que está no nosso coração. Então nós temos a doutrina na Bíblia, ou as doutrinas na Bíblia, que servem como regra de fé e prática para nós. Portanto, no sentido estrito da palavra doutrina, nós podemos ter aí 3 grupos diferentes. Podemos ter as doutrinas de Deus, as doutrinas dos homens e as doutrinas de demônios. Sim, doutrinas de demônios. A Bíblia fala acerca disso. Mas aí, quando nós publicarmos o vídeo sobre a doutrina das Escrituras, também chamada Bibliologia, a gente vai trabalhar um pouco melhor isso aí, porque algumas pessoas confundem, por exemplo, palavra inspirada com registro inspirado. Porque a Bíblia registra palavras, inclusive, proferidas por demônios. Isso está na Bíblia. Então, mas isso vai ficar para um outro vídeo, não há como tratar isso agora. Nesse momento, o importante é nós conseguirmos visualizar esses 3 grupos. Doutrinas de Deus, doutrinas dos homens e doutrinas de demônios. Mas se nós tivéssemos que agora fazer uma outra classificação, que é uma classificação das doutrinas de Deus, agora pensando somente nas doutrinas de Deus, nós conseguimos classificar isso aí em três grupos. Nós podemos classificar em doutrinas da salvação, doutrinas da fé e doutrinas do porvir. São 3 grupos que nós temos na Bíblia. E se nós tivéssemos que sintetizar, vamos lá, sintetizar todas as doutrinas da Bíblia, daria para nós chegarmos a aproximadamente 45 doutrinas. 45. Mas ainda é muito. Não tem como gravar 45 vídeos. Ou ficaria um projeto muito longo, muito extenso. Penso até que Jesus pode voltar antes de terminarmos esses vídeos. E aí nós não queremos estender tanto. Porque o nosso sentimento, não sei o seu sentimento, mas o nosso sentimento é de uma iminente volta do Senhor Jesus Cristo. É algo que para nós é real, é algo que para nós enfim, é iminente. E
45 não. Vamos agrupar todas as doutrinas da Bíblia em 10 grandes doutrinas. E aí, para cada doutrina, vamos gravar um vídeo e vamos publicar no nosso canal no YouTube. Vamos, então, às 10 principais doutrinas da Bíblia, na ordem. Nós temos, então, a doutrina de Deus, dos anjos, do homem, do pecado, de Cristo, da salvação, do Espírito Santo, da igreja e do porvir. Estão aí as 10 principais doutrinas da Bíblia. E vamos gravando um vídeo para cada uma delas e de forma, pelo menos abrangente, de forma panorâmica, e destacando aquilo que entendemos que pode ser mais relevante para um melhor entendimento ou compreensão das doutrinas da Bíblia. Nós vamos publicando um a um até chegarmos ao último, se Deus permitir, de tal maneira que possamos contribuir nesse espaço da teologia sistemática. Vamos tratar algumas questões. Nós procuraremos tanto olhar no nível, digamos assim, básico, mas também não vamos deixar de contemplar alguma coisa num nível mais avançado. Por exemplo, só a título de exemplo, na doutrina das Escrituras, vamos falar um pouquinho sobre a história, a formação, a mensagem da Bíblia, falar da inspiração divina da Bíblia, enfim. Mas vamos também tratar um pouco sobre a questão da crítica textual da Bíblia, a partir dos seus manuscritos. Nós sabemos que nós não temos mais os autógrafos, nós não temos mais os documentos que foram escritos pelos escritores da Bíblia. Nós temos manuscritos que formam aparatos críticos, e a partir desses aparatos críticos, nós temos as traduções da Bíblia, no caso para o nosso idioma, para a língua portuguesa. Vamos falar um pouquinho sobre os 2 principais aparatos críticos do Novo Testamento, que é o texto recebido, o texto crítico, enfim. Outras doutrinas, como Cristologia, um outro exemplo, Cristologia, uma doutrina incrível, uma doutrina profunda, enfim, uma doutrina extraordinária. E além de tratar daquilo que a gente chama de básico no sentido de um conhecimento que fundamente a nossa fé cristã, mas a gente também vai avançar um pouquinho na Cristologia. Por exemplo, uma questão que a gente quase não discute, ou pelo menos não se propõe a discutir, que é a questão da impecabilidade de Cristo. Ou seja, Cristo não pecou, porque ainda que ele pudesse pecar, ele venceu o pecado como homem, ou Cristo não pecou porque ele não podia pecar em razão dele ser Deus? É uma questão, gente, que vale a pena discutir. Pelo menos a gente olhar isso aí, e acredito que pelos seus comentários, pode até ser pelo perfil do Instagram, você faz seus comentários lá, você pode entrar no direct também, fazer seus comentários, mas a gente vai tratar sobre isso, porque se eu olhar somente para Jesus, no sentido da sua natureza humana, ele deixa de ser Cristo. Mas se eu olhar somente para Cristo, quanto à sua natureza divina, ele deixa de ser Jesus, deixa de ser homem. Onde é que está o equilíbrio entre esses 2 lados, essas 2 vertentes, para nós entendermos o que se chama na teologia de impecabilidade de Cristo? Então a gente vai tratar, procuraremos atender diversos níveis, alcançar diversas esferas daqueles que assistiram os nossos vídeos, e vamos iniciar nos próximos dias. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, Gil Monteiro Silva. Não deixe de marcar lá o seu like, de ativar o sino também. E no nosso perfil do Instagram, @PRGilMonteiro, contamos também com a tua inscrição lá, seguindo o nosso perfil, fazendo seus comentários também, e marcando outras pessoas que você sabe, que você conhece, que são como você, que gostam de Bíblia e querem saber mais sobre a Bíblia. E aí você pode compartilhar, você pode marcar, e dessa maneira esse projeto alcançar o maior número possível de vidas. Até a próxima, queridos.